Estamos de volta com Conexão Educativa, hoje entrevistando Beatriz Tosta e nós estamos falando sobre a importância da casa no desenvolvimento da família. Bia, voltando aqui para o nosso bate-papo, como arquiteta, quais são os ambientes dentro dessa casa que favorecem mais o diálogo e a união da família, para você, dentro do seu ponto de vista? Hoje, assim, a casa vai se transformando, né? Antes era a sala de televisão e a sala de televisão, assim, com o tempo, ela já não é mais agregadora, né? Porque todo mundo hoje, cada um tá com o seu celular, onde que vê as informações e não tem tanto aquele espaço da sala de TV. Então, hoje, para mim, o fundamental na casa é o espaço das refeições. É na hora do almoço, é na hora do jantar que as famílias se reúnem. Eu acho de fundamental importância esse encontro, que muitas vezes as pessoas deixam, né, de dar tanta importância. E é ali naquele espaço que a gente vai olhar com mais atenção para cada um das pessoas que fazem parte ali daquele local. Né? É interessante porque eu estava lembrando aqui, na casa da minha família, nas casas da minha família no geral, o maior cômodo era a cozinha, porque ali já tinha mesona também, sempre foram famílias grandes, né? Então, e todo mundo em volta da mesa o tempo inteiro. Na hora das refeições, na hora, por exemplo, minha mãe, quando a gente era criança, fazia rosca ali, então a gente ficava em volta esperando bolo e tudo, e na casa da minha avó, tanto que quando a minha avó construiu a casa na fazenda, ela quis fazer um sofá na cozinha, e a gente, um sofá de alvenaria, e nós perguntamos, vó, mas pra quê? Ah, porque enquanto eu estiver cozinhando, vocês estão ali conversando e tudo, né? Então, é interessante isso, porque acaba gerando, né? E hoje TV aberta é algo que é raridade as pessoas terem, Sim. né? E o cozinhar é uma forma de afeto, né? Uhum. Quando você está ali, você está preparando um alimento para a família, é um lugar afetivo. A cozinha tem muito desse aconchego, né? De união, de estar junto, que enquanto um está fazendo uma coisa, nós estamos conversando outra ali, e assim a gente vai se conhecendo e se percebendo mais, porque estamos em constante transformação. Então, como família, a gente tem que estar sempre atento ao outro, né? Então, esse espaço ele tem que propiciar esses encontros. Mesmo que aquelas pessoas, tem pessoas que moram sozinhas, às vezes, que não são muito de usar tanto a cozinha, mas até quando a gente traz um amigo para dentro da casa hoje, é aquele local, né? Que a gente se reúne. Não existe, né? De uma maneira geral, porque assim, quando você cozinha para alguém, você está dando um pouco de você ali também. Como eu acredito também que quando você está criando uma casa, você está dando um pouco de você está trazendo os outros, mas fica a sua digital nesse processo, né? Com certeza. No processo de criação, qual que seria algo que seria sua marca registrada, que quase todos os projetos, ou todos os projetos da Bia têm ali? Como eu disse, eu gosto muito de usar os elementos que remetem à natureza. Eu gosto muito da casa, trazer de fora para dentro, né? De trazer um jardim, um espaço externo para dentro da casa, gerando aconchego. Trazer o verde, eu gosto muito do verde. Então, para mim, é fundamental que a casa tenha esses espaços com plantas, com jardim, e trazer esse aconchego da natureza. Eu sou uma amante da natureza, e dos elementos da natureza, sempre nos meus projetos procuro ter a madeira, a fibra, tudo que me lembra a natureza tem que estar presente. O ninho, né? Você está fazendo um ninho ali. Bia, e você acredita que a falta de organização dentro de um lar, por exemplo, ou harmonia nesses espaços, pode acabar gerando conflitos familiares? Com certeza. Isso é muito evidente, né? Até na hierarquia de quem que é esse espaço, com certeza gera um conflito, né? Eu estou fazendo uma casa agora, reformando, eu fiz uma casa 15 anos atrás e agora a gente está fazendo um retrofit, reorganizando os espaços. E nós estamos com um problema lá porque o pai, né, tomou a sala de televisão como o ambiente dele. Então esse espaço é meu. E nós estamos então procurando na casa adaptar um espaço para criar um espaço para os filhos, né? Eles gostam de ver futebol, então cada um
tem que ter ali o seu espaço sozinho, mais de introspecção, sem muita confusão ali, um quer estar junto com o outro. Então nós estamos organizando, reorganizando a casa para cada um ter o seu espaço, para parar de gerar esses conflitos na família que está incomodando a mãe. A mãe chegou para mim e falou, tá incomodando aqui em casa, todo dia o pai brigando com o filho por causa do espaço. Então eu falei, vamos organizar essa hierarquia aqui, quem é dono de quê? Bia, reza a lenda que os objetos quebrados trazem energia ruim, truncada para dentro do lar. É verdade isso? Bom, eu acredito nisso, né? Porque eu acho que o objeto que ele se quebrou e está ali parado, sem uma utilidade, ele reflete uma falta de iniciativa, de você pegar aquilo dali, de uma energia para organizar. Aquilo dali reflete deixou de lado, não quero pensar nisso, não quero resolver isso. Então é uma energia, um pensamento interno que se reflete de forma externa, né? É aquela coisa que vai varrendo para debaixo do tapete. Quando a gente faz isso, a gente está armazenando emoções, sentimentos mal resolvidos. Quebrou uma coisa, vamos resolver isso, vamos organizar, porque a casa ela tem que estar em perfeita ordem. A gente acordar e o guarda-roupa está organizado, eu adoro acordar, abrir meu guarda-roupa e tá minhas roupas lá todas organizadas, a gaveta organizada, o meu quarto com as coisas que eu gosto, práticas de forma acessível, porque eu tenho um jeito de viver, né? Antes de dormir eu gosto de ter que a iluminação seja fácil aqui do meu lado para desligar, para ficar só o abajur na penumbra, que faz parte do meu processo, né, de relaxamento. Então, assim, é muito importante a gente dar toda essa atenção e esse cuidado. Na hora que a gente cuida da casa, a gente está cuidando da gente. É verdade. Bia, você já falou um pouquinho, mas eu gostaria que você aprofundasse, até porque como o tema do nosso programa é conexão educativa, para ajudar os pais a compreenderem melhor de que maneira o ambiente doméstico pode apoiar o desenvolvimento das crianças na fase escolar. Bom, você ter no quarto, né, da criança um espaço para o estudo ou um ambiente propício para isso, um escritório, você está criando organização, você está ajudando criança, porque ela ainda não está totalmente desenvolvida, tem crianças que têm dificuldade de concentração. Hoje em dia a gente tem muito déficit de atenção, que a criança está estudando e qualquer coisa distrai. Então, ter esse ambiente propício, sem ter gente circulando no local, com boa iluminação, você está ajudando seu filho a estudar, a se desenvolver melhor, a sair melhor na escola. É muito importante esse ambiente, né? De ter uma cadeira confortável, de ter um local para ele, saber onde que ele vai encontrar os livros, onde que vão estar os materiais da escola. Organização, você está ensinando seu filho que chegou, o lugar dos materiais é aquele cantinho ali. Isso é fundamental para mim. E aí, dentro da neuroarquitetura e da sua visão, até como mãe também, você é favorável a que as crianças tenham televisão dentro do quarto delas? Eu, particularmente, eu nunca gostei da televisão dentro do meu quarto. Eu acho que o quarto é um lugar de descanso, de repouso, e aquele som, aquele barulho, a própria a luminosidade da televisão, mesmo quando está desligada, aquilo ali tudo me incomoda. Eu acho que o sono, ele é muito importante, ele é reparador. Isso aí a ciência já falou muito sobre a questão do sono, né? Então, o ambiente tem que ser para o relaxamento. E você tem que estar ali já se preparando, se desligando do ambiente externo, para poder ter um sono reparador. Então, assim, a televisão, eu sempre fui contra, seja quarto de adulto ou de criança. Hoje, a gente tem essa dificuldade com as crianças porque está tudo no celular, até para estudar, né? Sim. É difícil a gente ter essa ordem em relação aos aparelhos eletrônicos. Mas televisão, sou totalmente contra. Tá joia. E quando você pensa em uma casa saudável, o que te vem à mente? Casa saudável é aquela casa que ela reflete quem é você. É aquela casa que te traz aconchego, aquela casa que é sua, que tem aquilo que você gosta, né? Que tem aquele espaço que reflete os seus hobbies, a cor que você te gera uma alegria. Então, para mim, a casa ideal é aquela casa que foi construída com o seu autoconhecimento. A casa de si, a casa... É o seu método. Isso. E Bia, como a iluminação, a ventilação e o conforto acústico ali influenciou nessa qualidade de vida de uma família?
a iluminação, ela é fundamental para trazer o aconchego, né? Tem pessoas que usam aquela luz branca, fria, às vezes na casa inteira, que é uma iluminação que, quando eu uso na cozinha para refletir melhor as cores, para trazer maior facilidade no trabalho, porque a cozinha não deixa de ser também uma área de trabalho. Sim. Eu não falo perto da mesa, eu falo mais em cima de bancada. Mas as pessoas às vezes usam essas iluminações muito brancas, eu gosto muito do aconchego. A iluminação, ela traz o aconchego. Você ter várias opções de iluminação também no ambiente é muito importante, porque no ambiente são desenvolvidas várias atividades. Então, assim, vai ouvir uma música, você tem a opção de ter um abajur, que não precisa daquela, tá tão claro o ambiente. Então, você ter essas opções, eu acho assim muito importante. Traz o aconchego, traz acolhimento, tudo isso contribui, é uma somatória, né? A casa é uma somatória de elementos, mas a iluminação, ventilação para trazer o conforto térmico, né? De ser uma casa. Goiânia é uma cidade muito quente, então você está trabalhando, hoje em dia muitas pessoas trabalham dentro de casa, então criar esse espaço que vai trazer o seu bem-estar para você estar desenvolvendo ali dentro, suas habilidades, seu trabalho. Mostrar quem nós somos, né? E como arquiteta, o que você diria para quem está nos assistindo que seriam cuidados arquitetônicos essenciais para evitar acidentes domésticos, por exemplo? Nossa, eu preocupo muito com a terceira idade, né? A casa muitas vezes não está preparada. Eu vou falar um pouquinho da terceira idade, porque a nossa população está envelhecendo, eu acho muito importante ter barras de apoio no banheiro. Tanto para a terceira idade, até para a criança também, né? Banheiro é um lugar escorregadio, que fica sempre molhado, a área do box, a gente usa muito mármore, granito, que é muito escorregadio. Então, assim, tá tendo cuidado de colocar barras dentro do box, de fazer, quando é terceira idade, eu ainda falo para colocar, tem umas fitas que você compra até na internet, para você colocar nessa área que fica mais molhada, para ter esse cuidado de não escorregar. Quando é criança, aí a gente tem que ter uma preocupação maior, né, em relação ao mobiliário, com pontas do mobiliário, de mesa, de cadeira, de tomada, aí a atenção é muito maior também. Então essas fases, tanto das pessoas mais velhas como das crianças, é uma fase que a gente tem que estar prevenindo. Quem tem piscina está criando barreiras, quem tem escada criando barreiras para a criança não subir. São uma série de elementos que, como mãe, a gente tem que estar atenta, porque criança é muito rápido, né? Muito. Então, assim, melhor prevenir. Piscina, né? Nossa, piscina, acontece muito acidente com piscina. Então, quem tem piscina tem que estar se preocupando em criar essas barreiras. Porque não adianta o olhar atento da mãe, porque assim, a gente pisca quando vê, acontece os acidentes, né? É questão de segundo. Então, sempre que há barreiras. É verdade. E você acredita que existe uma relação, você já até falou, mas eu queria que aprofundasse um pouquinho mais. Qual seria essa relação entre a casa e a saúde mental dos moradores? As emoções, o tempo inteiro, a gente sofre influência do ambiente o tempo inteiro. A questão da casa afetiva parece um pouco uma coisa meio mística, né? De afeto, mas é científico, é um estudo que foi feito através da neuroarquitetura de como que elementos influenciam no nosso bem-estar, né? Isso é tão forte hoje, uma tendência tão forte, que uma das maiores lojas da Espanha, que a gente tem filial no mundo inteiro, hoje a loja foi projetada para agora que você vai entrar, você sinta que está dentro de um closet. Então, se grandes marcas, né, mundialmente conhecidas têm essa preocupação de que o ambiente transmita acolhimento, quanto mais a casa na nossa saúde mental. A gente tem uma casa toda branca, para o nosso cérebro, ele é desestimulante. O cérebro, ele precisa de estímulos, né? Texturas, cores, tudo isso nos remetem a lembranças do nosso inconsciente, trazem coisas da nossa infância, os elementos que estão presentes na casa. Então, assim, é importante a gente entender que, apesar de muitas vezes desconhecer, não ter as informações necessárias, é importante dar atenção para que esse ambiente colabore no nosso desenvolvimento
físico, mental, intelectual. E agora uma pergunta pessoal aqui que eu fiquei pensando muito durante a sua fala. Dentro de um lar, uma família disfuncional, onde cada um fica no seu espaço, não interagem, não conversam, principalmente hoje em dia no celular direto, a neuroarquitetura pode contribuir para trazer uma funcionalidade, para buscar uma estrutura maior para essa família? Lívia, como eu falei no começo, as transformações externas transformam parte do externo para o interno e assim a mesma coisa, né? Quando a gente muda dentro da gente quer mudar a casa, quando a casa muda, interfere nas nossas relações. Então eu falei do espaço de compartilhar, da cozinha como espaço afetivo. Então, quando você constrói a sua casa, pensando nesses elementos de aconchego, de qualidade de vida, pensando em todos esses elementos, automaticamente é um ambiente que vai trazer a cura, mesmo sem a sua percepção real disso, né? Na hora que você constrói ambientes acolhedores, você puxa a pessoa de dentro do quarto para fora, você cria ali um espaço que tem algum hobby. Eu acho muito legal casas que constroem às vezes parede de escalada para criança, casas que colocam balanços, porque foge um pouco do tradicional sofá, poltrona. A gente pode criar até elementos no quarto de uma criança que gere um movimento dela, como escorregador. Então, todos esses elementos na casa que puxem para a atividade, para o desenvolvimento, são elementos necessários e importantes, né, nesse processo. Eu pensando aqui, eu acho que hoje, se meu filho fosse pequeno, ele vai fazer 18 anos mês que vem, talvez se eu fosse construir uma casa, eu faria muito isso, porque já no apartamento que eu tinha, eu organizei praticamente 2 quartos para que ele tivesse espaço, né? E é fundamental, porque a infância é só uma. Hoje a gente tem o mobiliário pensado para espaços pequenos, com multifuncionais, né? Eu acho muito legal um mobiliário que a semana passada eu estive numa loja e eu vi uma mesa muito linda, que ao mesmo tempo ela é mesa, ao mesmo tempo ela é uma mesa de bilhar. Então, assim, um espaço que todo mundo está dentro do quarto, de repente você tem uma mesa de bilhar que você possa convidar para uma atividade, uma mesa que possa se transformar em ping-pong. Eu tenho uma filha que ama o ping-pong, e assim, na minha casa a gente tinha essa questão de transformar a mesa de jantar em sala de ping-pong. Então são coisas que junto à família, a gente num final do dia poder ter algo que seja um atrativo para jovens, né, é importante. Então a gente tem essa questão do mobiliário desenvolvida até para isso. Isso é muito importante. Voltando para as constelações familiares, né, nós entendemos que tem as 3 leis sistêmicas do Bert: pertencimento, ordem, hierarquia e equilíbrio. E você percebe que a casa é um espaço simbólico de acordo com isso? E se você considera que sim, né, como é que fica, qual que seria das 3 leis a predominante ali dentro desse espaço? Lívia, quando eu comecei a estudar constelação, né, e eu parei para fazer essa relação da casa como organismo vivo, comigo, com as minhas emoções, né, eu vejo a sala de estar como um local que reflete muito as nossas relações. Então, na hora que a gente olha para uma sala de estar, se a sala é pequena, se a sala não é acolhedora, eu acho que a gente tem que fazer esse paralelo conosco, assim, como eu sou, como eu estou nesse momento, porque nós também passamos por fases, por momentos, né? Nesse momento eu estou numa fase de acolhimento, de receber as pessoas em casa. O espaço está refletindo o que na minha vida? Na hora que você olha para o espaço e vê que ele está deixado de lado, logicamente tem a ligação com as suas relações, porque você não está preparada para receber alguém ali, porque aquele espaço foi abandonado. Então você olha para a sala, olha também para as suas relações e pergunta: como é que eu estou nesse momento? Então, assim, a questão dos objetos, a questão do acolher, tudo isso para mim tem uma relação muito direta com a constelação, com a energia que a gente está vivendo, com o momento que está vivendo, do que a gente está precisando, o que precisa ser transformado em nós. Na hora que a gente olha para o nosso quarto, como é que está esse quarto? Porque o quarto é o lugar mais íntimo que a gente tem no mundo, né?
Quando a gente está assim, eu quero meu travesseiro ali, deitar no meu travesseirinho. Então, aquele espaço é um espaço muito íntimo. Como é que tá aquele espaço? Ele tá um espaço agradável? Ele tá um espaço organizado? Como é que tá a ordem desse espaço? Né? Então, o ambiente faz a gente também voltar para dentro e fazer certas perguntas. Ele ajuda a gente nesse processo. A reestruturação, Sim. né? E você poderia compartilhar com a gente aqui alguns exemplos de situações em que, por exemplo, suas ou de clientes seus, onde a organização da casa ajudou a resolver algum conflito familiar? Isso da questão do quem é o dono do espaço é muito importante na casa, né? A casa é preciso ter essa hierarquia, né? As pessoas precisam respeitar o lugar do outro. Existe muito conflito quando dois filhos moram no mesmo espaço, de você estar organizando, até delimitando essa bancada aqui vai ficar para esse irmão, essa outra bancada para outro irmão, de estar delimitando dentro do lar a hierarquia do espaço. Esse espaço aqui é o espaço de trabalho do pai, aqui ninguém entra, né? Vamos deixar esse espaço aqui então separado e vamos criar um outro ambiente. Então isso é muito visível, essa hierarquia, esses conflitos que toda casa, assim, né, quando ela está em construção, porque a casa está sempre em construção, mudança de fase, a gente tem que estar adaptando, sempre está mudando, reformando, ajeitando aqui, sempre está precisando de um retoque. É interessante agora porque veio uma memória afetiva forte aqui. Meu pai chegou até o último período de arquitetura, ficou devendo uma disciplina e ele não se formou em arquitetura, ele resolveu não se formar. Aí ele foi para a área da psicologia. Mas o arquiteto nunca saiu dele, tanto que ele projetou várias casas na fazenda e tal. E eu fui agora para o escritório. O escritório do meu pai, ele era sempre fechado, porque primeiro ele era cheio de livros, 4 filhos, e ele não tinha uma mesa de escritório, era uma mesa arquitetônica, aquelas pranchetas grandes, enormes, assim. Então, o arquiteto também nunca saiu dele, né? Mas era um local que a gente não tinha acesso. Respeito, né? E o que depois que ele faleceu há 23 anos, fez em maio desse ano, eu fiquei com uma blusa de moletom dele, uma jaqueta e uma régua, aquela de triângulo arquitetônica mesmo. Eu tenho lá em casa. De escala, então veio aqui agora forte a lembrança também. Hoje as pranchetas saíram, né? Hoje tudo no computador, é tudo no computador. E fala um pouquinho pra gente, Bia, porque você também está na mentoria Neuroalquimia, que é a mentoria que eu estou fazendo. Como é que a inteligência artificial está contribuindo com esse processo todo? Antes de conhecer a inteligência artificial, né? Todo mundo fala, a inteligência artificial vai tomar o espaço do trabalhador, tal. Eu acho, eu tenho descoberto, né, a inteligência artificial, porque é muita informação, são muitos programas, é muito estudo para você hoje estar acompanhando tudo, essa revolução. Mas é um instrumento fantástico. Eu acho a inteligência artificial um instrumento que tem me ajudado muito no autoconhecimento, no estudo, no desenvolvimento de projeto. Ela veio como um instrumento para agregar. Eu não vejo ela como que vai roubar espaço, não. Porque ela também, você precisa dar a ela informações. Ela vai simplesmente retornar aquilo que você passou, né? Uma interação. Então, assim, quem ainda não está usando a inteligência artificial, eu indico, a Lívia é minha mentora, tem me ajudado, tem me transformado, tem me acrescentado muito no meu conhecimento. E eu indico quem ainda não está a par dessa ferramenta poderosíssima, transformadora, tem que conhecer. Eu estava falando outro dia com uma paciente que estava com medo, né? Ela reflete também. Na verdade, nós, seres humanos, nós somos os senhores, né, desse planeta. Então, tudo que vem porque foi criado pelo ser humano, de uma maneira geral. Isso, e todos esses artefatos, seja a casa, ou seja a IA, né, vai refletir aquilo que é a nossa essência. Então, esse é o grande convite. E aí, por isso que eu acho tão profundo o processo da constelação e o que você trouxe para nós, né? A constelação
você tem a percepção de que ela ajuda a família a compreender essa relação emocional entre a própria família e entre a casa? Sim, lógico. É uma ferramenta de autoconhecimento. Quanto mais conhecedor de si, né, mais a gente vai viver a vida de uma forma mais plena, com maior sabedoria, com maior alegria, com maior paz. É um instrumento importantíssimo que é de fácil acesso, né? A gente tem aqui uma consteladora maravilhosa que me ajudou muito. Então, assim, não perca a oportunidade de estar buscando conhecimento, porque conhecimento, conheça a ti mesmo e será feliz, né? Desde Sócrates a gente já tem essa frase aí que perpetua, que eu acho ela muito verdadeira, muito atual. Bia, nós chegamos ao final do nosso programa e eu quero te agradecer imensamente sua disponibilidade, tanta informação e tanto conhecimento que você trouxe para todos nós. E antes de encerrar, convida o pessoal para conhecer seu Instagram, fala sua rede social, conta mais um pouquinho da Casa de Si, esse método que você está criando tão legal, e convida quem quiser se organizar por dentro e por fora para ir para o seu Instagram. Então, eu escrevi um e-book, o Casa de Si, que junto com ele eu indico ferramentas de autoconhecimento na área da arquitetura. Quem quiser saber um pouquinho mais, entra no casad.si. E também tem o meu Instagram pessoal, que eu também estou sempre postando alguma coisa, que é Beatriz_Tosta. Então, fica à vontade, quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu estou disponível para responder vocês, para ajudar vocês nesse processo de autoconhecimento, de transformação do seu lar, para que você tenha muito prazer ao entrar ali. Então, gratidão novamente, obrigada, Bia. Lívia, foi um prazer. E depois a gente vai te chamar de volta aqui com mais novidades. Sim, tenho muita coisa para falar ainda. Nós chegamos então ao final de mais um episódio do Conexão Educativa. E hoje aqui nós tivemos uma oportunidade abençoada de refletir profundamente sobre a importância da casa, do lar, no ambiente, no desenvolvimento da família. Ao longo da nossa conversa, nós compreendemos que a casa não é apenas um espaço físico de paredes e telhados, mas sim um ambiente vivo, que influencia diretamente a forma como nos relacionamos, como crescemos e como construímos as nossas memórias afetivas. Através da arquitetura e da neuroarquitetura, podemos enxergar o quanto a organização, a iluminação, a ventilação e a segurança podem favorecer o bem-estar coletivo. Também refletimos a partir das constelações sistêmicas sobre como a casa é um reflexo das relações que nós estabelecemos em família, um lugar que acolhe, equilibra, que nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Além de tudo isso, vimos também que pensar em um lar saudável é pensar em saúde mental, em prevenção de acidentes, em harmonia entre espaços e, principalmente, em criar ambientes que favorecem o diálogo, a união e o desenvolvimento humano em sua plenitude. Ficou claro para nós que quando olhamos para a casa como esse espaço de acolhimento e de pertencimento, enxergamos que ela é, antes de tudo, um berço, um ninho de afeto, de segurança e de aprendizado. E assim encerramos mais esse encontro de trocas e reflexões. Não se esqueça de baixar o aplicativo TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, TV Alegria, @TV Alegria Oficial. A gente se vê no próximo Conexão Educativa. Tenham todos uma excelente noite. Até a próxima semana.